Olá pessoal, bem-vindos no meu canal. Hoje eu tenho um assunto maravilhoso para falar, importante, mais do que maravilhoso. É uma das coisas talvez mais importantes para mim. Eu quero falar sobre casamento, união entre pessoas, união amorosa entre pessoas. E eu quero falar sobre o amor, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra neste assunto de hoje, tá? Então, o que acontece, gente? Para mim, as coisas mais importantes da minha vida são a família, né, e o amor, porque a família é o começo de tudo, é onde tudo começa, é onde a vida começa, não é? E assim, nada melhor, né, do que a gente saber ou conhecer uma família bem estruturada, que é uma coisa difícil, né? Não é tão comum a gente encontrar famílias bem estruturadas, mas isso faz parte da história do planeta mesmo. Mas a gente precisa se empenhar para que isso aconteça, para que essa estrutura familiar seja calcada no amor. Mas vamos lá, eu não quero falar sobre a família em si, eu quero falar sobre o casal. O que acontece? O que eu quero enfatizar hoje aqui é o seguinte, fazer uma pergunta para as pessoas, para os casais aí, né, para você que de repente está tendo uma dificuldade com o seu relacionamento amoroso, seja ele com seu marido, mulher, enfim, não importa. O que eu quero falar é o seguinte, muitas pessoas, elas terminam e rompem a sua relação amorosa quando não deveriam, ou talvez depois se arrependem, vamos colocar assim. Foram precipitados, eu estou cansada dessa relação, fulano é assim, cicrano é assado, eu não estou feliz, eu estou infeliz, eu isso e aquilo. Mas eu quero levantar uma questão aqui, tá? É a seguinte, você está casado, você está vivendo com alguém e você e essa outra pessoa, vocês se uniram por amor? Porque o amor é o que é? O amor é o que a gente tem que ter. O amor é o que o planeta precisa exercitar. Por que o planeta está do jeito que está? Pela falta de amor. O amor, eu diria que a coisa mais importante, família e amor, para mim, essas duas coisas, elas caminham juntas, sabe? Porque eu acho que uma está ligada na outra. Quando a gente fala de família, para mim, o amor está ali. Mas assim, mas talvez o amor seja a coisa mais importante, porque não precisa ter família para exercitar o amor. A gente exercita o amor no dia a dia, até com quem a gente nunca viu, né? Se você faz um trabalho voluntário, não um trabalho voluntário, mas se você, porque às vezes trabalho voluntário você está diretamente ligado ali naquele contexto e de repente lidando com as pessoas, mas às vezes você faz uma doação em dinheiro para alguém que você nem conhece, mas que você sabe que está passando por uma dificuldade enorme, que precisa de ajuda, e você ajuda. Isso é amor, entendeu? Bom, mas voltando aqui no nosso vídeo e no assunto do dia, você casou, a sua união amorosa começou pelo amor? Você amava e amou essa pessoa com quem você convive? Essa pessoa também casou amando você? Porque se vocês estão juntos e vocês ficaram juntos, decidiram ficar juntos por amor, de repente esse amor ainda existe dentro de vocês. De repente, o que aconteceu foi que, por causa do desgaste,
da rotina, as questões familiares, os problemas, às vezes as brigas, ou uma desavença aqui, a mágoa fica, né, no coração. Isso tudo vai minando, vai murchando, o amor vai murchando e a decepção vai crescendo e a infelicidade vai também, né, se manifestando, e então aquele amor fica lá, murchinho, apagado, entendeu? Mas preste atenção, se vocês se uniram por amor, eu vou dar um conselho aqui. Eu não sou casada, já fui, mas eu vou dar um conselho, tá? Tipo assim, antes de pensar em romper, se é que isso passa pela sua cabeça, antes de pensar em romper com essa relação, faça tudo que você puder para salvar a sua relação, o seu casamento, faça tudo. Tudo. Procure ajuda, converse, tente o diálogo, busque até uma religião, uma boa religião, porque tem igrejas e religiões que tem uma ajuda, né, para o casal. O que eu posso falar para você é assim, não desista sem tentar. Não desista sem tentar. Se vocês se uniram por amor, esse amor de repente está aí adormecido e vocês vão de repente se separar e em algum momento, como acontece, eu tenho visto isso, eu tenho lido sobre isso, que tem casais que de repente se arrependem, mas aí o outro parceiro, ou a parceira, ou a parceira com parceira, né? Enfim, não importa, o outro já encontrou uma outra pessoa e a outra pessoa, né, o ex, se arrepende e sofre porque perdeu o amor da vida dessa pessoa, entendeu? Então, a gente não pode, eu acho que em várias coisas da vida, ou talvez em todas as coisas, a gente não pode dizer, não quero mais isso, sem tentar. Tenta ver se tem como consertar isso. Porque se vocês casaram por amor, de repente esse amor está aí dentro de vocês. E aí, eu quero falar o seguinte, eu quero citar 2 filmes, porque eu adoro assistir filme. Adoro assistir filme. Eu quero trazer aqui 2 filmes que um é baseado em fatos reais, o outro não é. Mas os 2 falam sobre este assunto. E aí eu quero falar o seguinte, olha, um dos filmes, ou seja, eu quero mostrar para vocês, tá? Que existe salvação, existe uma esperança, a esperança de que de repente vocês consigam se entender, né, e redescobrir esse amor que começou com tudo, né? E não esquecendo que de repente, se vocês têm filhos, os filhos sofrem muito. Então, por vocês, pelo casal, pelos filhos, pela família, tentem tudo que vocês puderem. Até porque, falando sobre filhos, os filhos eles aprendem muito por observação. Então, se você desiste do seu casamento, da sua união, e diz, eu não quero mais porque eu estou de saco cheio, os seus filhos estão aprendendo isso. E se vocês lutam, né, se vocês vão buscar ajuda, seus filhos também estão aprendendo isso. E se vocês de repente redescobrem o amor, sabe, a mensagem que vocês vão passar para os filhos de vocês vai ser assim, maravilhosa, melhor mensagem, sabe? Puxa, meus pais não se separaram, meus pais se amam, entendeu? Vocês vão passar mensagens altamente positivas para a família de vocês, para os filhos. E só abrindo um parênteses aqui,
Porque tem relações, casamentos ou relações que elas têm que acabar, porque elas são tão tóxicas e fazem muito mal para quem convive, para quem está na relação. Então, eu hoje não estou falando, quero falar sobre isso, mas eu só estou falando para as pessoas que casaram por amor, sabe? Tiveram durante vários anos uma boa, uma ótima relação, mas que de repente foi minguando, minguando. E para onde foi esse amor? Será que ele está aí? Tá? Será que ele saiu da vida de vocês? Será que ele está ainda na vida de vocês e dentro de vocês? Então é isso. Eu vou para os filmes. Deixa eu falar sobre os filmes. Um filme que eu gosto muito é o filme A Prova de Fogo. Se você entrar aí no YouTube, entra na Netflix, você vai ver esse filme. Esse filme é muito bom. Ele não é baseado em fatos reais, pelo que eu vi, pelo que eu li. Mas ele é um filme cujo casal se casou por amor e a relação deles ficou muito ruim. E é um filme meio cristão. É um filme cristão. Eu também gosto de filmes que tenham esse cunho espiritual, essa coisa com Deus, né? Já que Deus é muito presente na minha vida, então ele está aqui. Falar de amor, né? Então é um filmaço, gente. Você vê a transformação das pessoas, a ajuda que o pai do rapaz deu para ele, né? Um caminho, mostrou um caminho e ele seguiu e aí a mágica acontece. Mas olha, ali tem vários ensinamentos para quem está passando por conflito, sabe? No casamento. Então, assistam A Prova de Fogo. O outro filme eu assisti há muitos anos e assisti nos Estados Unidos. Olha, eu não sei o nome do filme. Não consigo achar esse filme. Eu sei o nome de um ator, mas eu olho lá na filmografia dele, eu não vejo, não consigo achar. Mas o filme, ele é baseado em fatos reais. A história é a seguinte, ó. Casal de meia idade, super infeliz, super mega infeliz. E ele bebia muito, o marido. E eles tinham um filho que era marinheiro, eu acho. Era jovem, o rapaz era jovem e ele era da marinha. E ele tinha uma namorada, ele não era casado, se eu não me engano, o rapaz, tá? E a menina acabou engravidando. E o casal, né, os pais, eles viviam, eles eram muito infelizes. E o marido ia beber porque não aguentava ficar em casa, não aguentava mais a esposa e a esposa não aguentava mais ele. O que aconteceu? Aconteceu que o rapaz morreu. O rapaz, filho, morreu. O filho já era nascido. E a mãe dele estava desconfiando da nora. E só que ela falava, tentava falar com o marido, olha só, nosso filho morreu, mas está acontecendo alguma coisa, desconfio da fulana. E o marido não estava nem aí. E ela queria o quê? O que ela queria? Depois ela descobriu que ela tinha um amante. E então ela queria, porque queria, né, e ela estava certa, pegar a guarda do neto. Porque, na verdade, ela percebeu, né, que a mulher casou com o rapaz por dinheiro, porque tinha outras intenções. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que ela chegou para ele, por favor, eu preciso da sua ajuda, falou com o marido. Preciso que você venha brigar comigo para a gente pegar o nosso neto. Na verdade, o amor pelo filho e o amor pelo neto, fez com que ela se mobilizasse. E ela estava certa, sabe? De tentar salvar alguma coisa ali, já que o filho tinha partido. O que aconteceu é que em algum momento o marido despertou
E ele falou, eu vou me juntar a ela, vamos lá, vamos brigar por isso. E eles então juntos começaram a trilhar o caminho, né? Começaram a pegar provas, começaram a fazer o movimento para provar a culpa, né, daquele casal lá, e provar que o filho tinha sido assassinado mesmo, e pegar a guarda do neto. E foi um trabalho difícil para eles, né, porque tinham duas pessoas do mal ali, né, porque realmente eles que mataram o rapaz, né, mas o que aconteceu com os pais? É isso que eu quero falar. Eles redescobriram o amor um pelo outro. Eles... É mágico isso, né? Muito legal falar sobre isso. Assim, a tragédia do filho, o filho se sacrificou, vamos colocar assim, né? Foi sacrificado para poder unir os pais. E é uma linda história, sabe? No final das contas, eu vi esse filme em 1996, né? Olha quantos anos tem quase 30 anos, é isso, gente? E eu fiquei encantada com esse filme, eu vi esse filme algumas vezes. E eu não consigo achar, queria assistir de novo. Mas vocês percebem que eles casaram por amor, o casal, né? Os pais casaram por amor, mas aquelas questões do dia a dia, isso foram minando essa relação. Aí ele começou a beber, ou seja, mas o neto, o amor ao filho e a questão de fazer justiça, né? Colocar na prisão pessoas que eram os assassinos do filho, e o amor do neto e o amor que eles tinham ainda dentro deles, um pelo outro. Isso veio à tona com essa união e pronto, essa é a história. E essa foi a lição que esse filme me trouxe, sabe? Que nem tudo está perdido. Mas, por favor, se você vive uma relação conturbada aí com seu parceiro, sua parceira, e se vocês se uniram por amor, não abra mão disso, não, sem tentar, tá bom? O amor é o que é. De repente vocês redescobrem esse amor e aí o casamento toma uma outra forma. Porque é muito... Eu acho que deve ser muito difícil, né, depois que o casal se separa, que descobre que, puxa, eu ainda amava o fulano. E aí esse fulano ou a mulher, né, ou enfim, já está com outra pessoa, né, de repente nem tão feliz assim, porque vocês não tentaram antes. Então, deem o seu melhor. O amor é importantíssimo. Então, se vocês casaram por amor, não desistam fácil. Pode ser que, de repente, vocês descubram que realmente acabou. Ok, cada um vai seguir sua vida, mas não desistam sem tentar. É só o que eu posso falar para vocês. Não desistam sem tentar ver se ainda é possível salvar essa relação. Porque, de repente, vocês vão ter uma grata surpresa, não é? Como esse casal aí de meia idade, gente, olha. E é isso. Deixa eu ver aqui. Já tá na hora. Olha, você gostou desse conteúdo? Se você conhece alguém, né, como tem gente que tá mal, né, no casamento, na sua relação, manda esse vídeo para alguém, sabe? Porque a gente está fazendo aí um ato de amor, né? Tentando salvar o casamento de outra pessoa. Então, isso é amor. Então, vamos fazer isso? Dá o joinha, se inscreva se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo, tá bom? E então, já falei os nomes dos filmes e é isso. No próximo, eu vou falar sobre um outro filme. E maravilhoso. Próximo vídeo, não sei se vai ser
depois desse, não sei. Mas eu vou falar sobre um outro filmaço e eu vou levantar várias questões, tá bom? Sobre o casamento, sobre várias coisas, mas eu só não vou dar um spoiler agora não. Olha, fiquem bem, fiquem com Deus, gente, e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau!